noite a todos, todas, todes. É uma honra estar aqui. Novamente estamos aqui, né? No primeiro encontro tivemos Conceição Evaristo e agora Leda Maria Martins. Esses encontros são estimulados também por esse olhar curatorial que tivemos em torno da exposição Arte Brasileira e por perguntas que fizemos a esse acervo. A gente fez a visita com a Leda agora e estávamos sublinhando as perguntas, né? E essas perguntas se organizaram em torno das produções, né, de artistas negras, negros e negres, de artistas que são considerados artistas populares, e obviamente a gente sabe que esse termo faz nenhum sentido cada dia que passa, e eu acho que essa exposição, ao tentar horizontalizar essa produção, é também uma resposta para uma não divisão, né? Para uma não categorização dessas produções. No primeiro encontro, a gente vai repetir isso hoje, eu fiz algumas perguntas, comentários, e obviamente a gente quer muito mais ouvir vocês, ouvir as perguntas que virão de vocês. Então a gente vai fazer uma breve conversa, e já, enfim, vou começar fazendo perguntas aqui para a Leda em relação, no início logo, né, a partir dos livros e das declarações e das entrevistas, há um foco importante que você faz, Leda, na educação, no ensino, né, na possibilidade dessa relação alterar realmente as vidas, né, sobretudo as vidas de pessoas negras, né, a possibilidade de transitar. A gente estava um pouco dizendo isso antes, e aí eu queria te ouvir sobre essa Belo Horizonte que você vivenciou em torno das instituições de ensino, das formações que você teve. Eu acho que eu quero começar um pouco pensando nisso e já provocando uma das suas declarações, quer dizer, sobre Minas Gerais como um território preto. Então, eu acho que são as duas primeiras reflexões assim para te ouvir. Obrigado. Boa noite. Ai. Boa noite. Por que sempre o primeiro cumprimento as pessoas não respondem? Ou respondem com muita timidez? Hein? Boa noite, povo. Boa noite. Nossa, estou feliz de encontrar tanta gente. Hoje é quarta-feira, 7h30 da noite, chovendo, um dia com calor horrível e ameaçando chuva. Muito obrigada pela presença. Vocês sabem que eu sou do Reinado. Mas quem não sabe, né, deixe-me anunciar. Então, antes de começar a falar, vamos pedir licença? Alguém quer tirar um cântico do Reinado? Alguém sabe aí um cântico de Reinado? Para a gente pedir licença? Não? Não? Vamos aprender, né, gente? É um novo dia, deixa o dia lumiar. Eu peço licença, com licença, deixa o meu gunga chegar. Aprenderam? A geração celular, computador, né? Não guarda as coisas muito na memória, não, né? É um novo dia, deixa o dia alumiar. Eu peço licença, com licença, deixa o meu gunga chegar. Depois vocês podem perguntar o que é gunga, para quem não sabe, né? Então vamos cantar? Pode fazer um movimento, pode fazer o tambor com os pés. Oi, é um novo dia, deixa o dia. Não. Vamos fazer a síncope, né?
Oi, é um novo dia, é um novo dia, deixa o dia. Não. Vocês não querem fazer a síncope, né? A síncope é aquela batida do tempo que parece faltar, como na capoeira. Quando o corpo se joga no espaço, voleia, volteja sobre o espaço e sobre si mesmo, parece que vai cair e se suspende no ar. Esta é a síncope, que é também a ginga, né? Aquilo que os músicos vão dizer, e os especialistas, que é muito particular da musicalidade negra, que não cabe na pauta. A pauta da música ocidental não dá conta da ginga, da síncope. Então, vamos de novo? Aí você suspende, né? Quer dizer, eu estou improvisando com o Cântico do Reinado. Aí você deixa o som, corpo, som, volver-se no espaço antes de voltar. Oi, é um novo dia, é um novo dia, deixa o dia lumiar. Eu peço licença, com licença, deixa o meu gunga chegar. Agora, vamos bater com vontade? Oi, é um novo dia, é um novo dia. Pode gingar, gente. Lumiar. Eu peço licença, com licença, deixa o meu gunga chegar. Tilelê, tilelê, ai, ai, ai. Tilelê, tilelê, ai, ai, ai. Tilelê, ai, ai, ai. Tilelê, tilelê, ai, ai, ai. Tilelê, tilelê, ai, ai, ai. Tilelê, tilelê, ai, ai, ai. Gente, muito obrigada pela presença. Eu quero agradecer a Marcelo, Priscila, os curadores dessa exposição. Vocês já viram? Eu estou estonteada com o acervo, né, que Marcelo e Priscila trazem para a nossa contemplação. E é um acervo maravilhoso. Quer dizer, a exposição merece vários dias de visitação. O desenho curatorial, expográfico, está maravilhoso. É extremamente convidativo, né? Se é quase espiralar também, né? Nos faz caminharmos para frente, curvar para frente e para trás. E eu, particularmente, Marcelo, quero agradecer também a Casa Fiat, né? Agradecer Janaína também, que fez todo o contato comigo, agradecer por esse convite, e principalmente agradecer a você, né, Marcelo, que eu imagino que essa ideia tenha sido sua, de colocar essa humilde pessoa como parte da exposição. Desde quando você me falou, eu falei, mas como? Né? Como é que ele vai? Só o Marcelo mesmo, né? Eu fiquei pensando, mas o que é isso? O que ele vai fazer? E eu fiquei muito emocionada. Fiquei emocionada não por me ver na exposição. Eu acho que é uma honra que excede, né? E muito me excede. Ainda mais ali estar ao lado de todo esse acervo de artistas que integram o Museu de Arte da Pampulha, e ao lado de Conceição, né, da amada Conceição e do amado Krenak. Então, meu amor, sim. E mais, né? Quando eu entrei na exposição, a primeira imagem que eu vi foi do meu filho,
na televisão, né? No filme do Arthur Omar, que tem uma imagem dele pequenininho, né? E é muito interessante, que é uma imagem linda, né? O filme do Arthur Omar, com a coroação da Dona Alzira como rainha, é muito bonito. Então, eu queria primeiramente agradecer a vocês pelo carinho, pela atenção, pela honra. Eu brincava, não é? Que eu não sou mineira, ainda que as pessoas falam, é mineira, de coração, né? Sim, mas não sou mineira. E muitas vezes esse não ser mineira me impediu de estar em publicações, né? Em muitos lugares em que o signo mineiro vinha primeiro. Por isso eu fiquei muito surpresa, né, de estar numa exposição em Minas, né? Então, e muito feliz, né? Com isso também, né? Quer dizer, parte de mim carrega toda também uma memória de Minas Gerais. E isso é importante na minha vida como pessoal e é importante na minha vida como artista. Bom, as perguntas. Nas escolas que eu estudei, eu aprendi a ler sozinha aos 4 anos de idade. Então, quando eu entrei para a escola, né, já com 7 anos, muito interessante, porque eu estava já à frente, né, à frente no sentido, assim, à frente no sentido da alfabetização. Eu já lia e escrevia. E habitei sempre, cursei escolas da periferia. Minha família, né, quando vem do Rio, vai habitar ali, primeiro um pouco a região ali da Nova Suíça, mas depois a região do Barreiro. E muito longe, né? Ainda hoje, quem conhece a Zona Oeste sabe que as mesmas dificuldades de locomoção, né, de transporte que eu enfrentava há décadas atrás, as pessoas enfrentam hoje, né? Barreiro era uma região muito longe do centro. Então, sair do Barreiro e vir ao centro de Belo Horizonte era assim, excepcionalmente. Então, eu estudei na escola Cláudio Brandão até a 4ª série, que hoje fica num bairro chamado Vale do Jatobá, não no Jatobá. Eu fiz o ginásio no Barreiro, numa escola chamada Carmo Gifone. Não, ginásio... Ai, meu Deus, esqueci agora, mas o nome do ginásio. Depois eu vou me lembrar. E fiz o ensino médio aqui no Instituto de Educação. Então, sempre escola pública, né, gente? Isso é muito interessante porque a gente sabe o lugar que a escola pública ocupa hoje, né? Totalmente desmantelada, é uma pena, mas as escolas públicas já foram um dia as melhores escolas deste país. Escolas públicas, por exemplo, quando eu fiz o 2º grau, as 2 melhores escolas de 2º grau, hoje se fala de ensino médio, né? Em Minas, era o Instituto de Educação e o Colégio Estadual. Eram referências nacionais e eram escolas, inclusive, de muito difícil acesso, porque todo mundo vive a classe média, né? Não só a classe média, mas as classes mais favorecidas queriam estudar nessas escolas. E o acesso era muito difícil. Eu me lembro que todo mundo que se formou comigo lá no ginásio, na escola onde eu cursei da 5ª à 8ª, fizeram
concurso para o Instituto de Educação, o vestibular para o Instituto de Educação. E só eu passei. Então, eram milhares de pessoas que faziam o vestibular para poder cursar o ensino médio aqui no Instituto de Educação. Eu sempre, quando eu passo ali, não sei se vocês conhecem, é um prédio maravilhoso, né? O neoclássico. E só o prédio, assim, para uma criança que vinha da periferia, né? Um prédio maravilhoso, suntuoso. Era um outro mundo estudar no Instituto de Educação. Então, essa foi minha trajetória, quer dizer, uma menina que sempre morou na periferia, que enfrentava... Então, por exemplo, para ir para a escola que se chamava, na época, primária, eu caminhava 3 quilômetros por dia, ida e volta. Para chegar na escola, depois, que era da 5ª à 8ª série, eu caminhava 5 a 6 quilômetros de ida, 5 a 6 quilômetros de volta. A pé, caminhava, viu, gente? E no inverno era terrível. No verão era terrível porque o sol. A escola era, tipo, a aula começava 1h, tinha que sair de casa 11h30, meio-dia, pegando aquele solão, que a gente desanimava, né? Para andar 6 quilômetros. Para voltar no inverno, anoitecia às 5h. Então, eu morria de medo. Né? E eu sempre fui muito pequenininha, então tinha muito medo, inclusive de assombração. Então, era muito dificultoso, mas eu sempre amei estudar. É algo que, outro dia, numa entrevista, me perguntaram, eu falei, isso faz uma grande diferença. Porque eu sempre tive muita ânsia pelo saber, muito desejo de saber, uma curiosidade imensa pelo saber. O que eu tenho muito até hoje, né? Eu sou adepta daquela frase que dizem que era do Sócrates, né? Só sei que nada sei. Então, eu tenho uma grande ambição, desejo de saber. Isso para uma pessoa, uma menina negra da periferia, na minha época, poucos estudavam e, quando entravam na escola, geralmente no 2º ou 3º ano já saíam. E as dificuldades eram imensas. Tudo era difícil. Até comprar material para estudar, né? Mas eu, além, mais forte que todas as dificuldades econômicas, mais forte de todas as questões raciais, era o meu desejo, sempre foi o meu desejo de aprender. Eu fiquei muito feliz quando eu ganhei, em 2022, o prêmio Milu Vilela do Itaú Cultural, porque foi na categoria Aprender. E eu acho que é o que mais, né, uma das coisas que mais me impulsiona. Sempre um imenso desejo de aprender. Então, visitar uma exposição como essa, como eu falei com a Marcela, eu quero voltar muitas outras vezes para aprender, né? E ter acesso à cultura, ter acesso à arte, que hoje é muito mais tranquilo do que era na minha época, né? Eu já tenho algumas décadas de vida. E é uma das chances que a gente tem de estar sempre aprendendo. Eu vi coisas nessa exposição que me deixaram impressionadas. E impressionada também com o fato de todo esse acervo, pelo que me disse agora Marcelo e Janaína, ter estado até agora, vamos dizer assim, isolado, escondido nos porões do museu, né? Sem que o grande público pudesse ter acesso. E isso é muito interessante. Isso diz muito para nós de como a gente precisa também transformar os espaços museais deste país, né? E a própria concepção de arte. E é necessário ter cabeças de pessoas como o Marcelo, como Janaína, pensando primeiro, na visibilidade que nós precisamos ter de outras possibilidades de construção artística, né?
de outras matrizes estéticas, de outros lugares e pessoas que produzem arte, mas que, em geral, ficam escondidas, né? A não ser como... olha que coisa interessante. Como é que a gente pode imaginar, né, que alguns desses autores e artistas, como, por exemplo, Jorge dos Anjos, quando você vê essas obras, essas peças do Jorge dos Anjos, né, e você fala assim, mas espera aí, eu nunca soube sequer que Jorge tinha esse tipo de obra, né? Quer dizer, nós estamos, historicamente, quando foi uma grande surpresa para mim, porque o que eu conheço de Jorge é com outro tipo de material, né? E ali está, ou seja, em todos os âmbitos possíveis do conhecimento, esse tipo de produção tem que ser alumiada, né? Tem que ser trazida para a nossa percepção, a nossa escuta, o nosso olhar. E a escola, bom, era só até aí que você queria também, né? Qual era a outra pergunta? Sim, você fez duas. Não, acho que está respondido. As duas juntas. A gente estava comentando, eu queria seguir um caminho, a gente já viu que não vai dar para seguir aqui tão assim, mas já está muito bom desse jeito. Uma pergunta que queria fazer, porque conheço um pouco da sua trajetória, é em relação a essa criança que, ao mesmo tempo, tem a experiência da religiosidade, a promessa que sua mãe fez para você ser princesa do Jatobá, né? E aí pensar essa criança que, ao mesmo tempo, tem esse lugar da educação formal, da escola, e, ao mesmo tempo, crescer como princesa ali, a partir de uma promessa da sua mãe. Queria que você contasse isso. Olha, eu sempre digo, e assim, em todos os lugares que eu habito, ou todos os lugares que eu vou, é muito interessante que as pessoas sempre se referem a mim, né, como a artista, a escritora, a pensadora, mas também, antes, como a princesa, e desde 2005 como a rainha. Isso em todos os lugares, não só no Brasil, mas no mundo em que eu vou, essa referência, ela está comigo. Isso seja Estados Unidos, Alemanha, Portugal, França, né? Então, assim, mas eu gosto muito disso, porque isso não é um título honorífico, né? Ser uma rainha do reinado, não é do Congado, é do reinado. Há muitos anos nós estamos tentando voltar à nossa denominação originária, que não é de Congado, é de reinado, e há uma diferença entre reinado e Congado. Mas, então, é uma função que me honra muito, e eu sempre digo o seguinte, eu sempre tive o privilégio, como uma pessoa negra, eu sempre sofri a violência do racismo neste país. Eu costumo dizer que o Brasil é o país mais racista do planeta. Então, desde criança, criança negra, ela, desde que nasce, ela começa a sofrer a violência, e é extraordinária a violência e a crueldade do racismo. Né? O racismo é uma estrutura, ele é um sistema, e ele está em todos os âmbitos da sociedade brasileira. Não há nenhum lugar em que ele não esteja, nenhum. Então, eu tive o privilégio de ter uma mãe muito sábia. Se vocês, quando assistiram o filme, né, quando ela foi coroada rainha, muito sábia, e que era uma negra retinta. O que neste país representa muita coisa. Como sujeito a essa estrutura e o pensamento racista. Uma mulher muito forte, muito sábia.
e que sempre teve muita consciência do racismo e que lutou contra o racismo. Mas, ao mesmo tempo, muito altiva. Nunca se deixou, nunca foi subalterna. Aliás, há poucos tempos, né? E isso é muito interessante. Me pediram, mas eu estou com muita vontade de escrever um livro sobre isso. Agora, e também o privilégio de, desde jovem, ser parte do reinado. Né? Então, o reinado me deu também a força, a estrutura para lutar, não apenas para sobreviver ao racismo, né? Mas para existir apesar do racismo. E para também, desde muito tenra idade, ter que lutar por esta existência. Então, eu cito esses dois exemplos porque, tanto seja da minha mãe, seja do reinado, porque eu entro no reinado como princesa. E, ainda que eu abdicasse da minha coroa de princesa, uns 10 anos depois que eu entrei, eu continuei com todo aquele pensamento, né? Com essa formação. Eu nunca deixei o reinado. E eu sempre me lembro de uma frase da minha rainha Conga, que ela me dizia: Dona Niquinha, nunca se esqueça de quem você é. Esse nunca se esqueça de quem você é, em toda a minha vida, né? Aliada ao exemplo da minha mãe, me deu forças, coragem para dizer não. Para sempre andar com a cabeça erguida e para não deixar. Você sabe que eu tenho uma fama de ser chata, né? Eu tenho uma fama... Eu sempre digo que eu sofri na universidade brasileira também o epistemicídio. O epistemicídio é um dos modos de você tentar sabotar, no meu caso, uma mulher negra intelectual. Então, assim, uma imagem quase de monstruosidade, mas que é fruto do epistemicídio. Porque eu nunca fui subalterna. Eu nunca me deixei subjugar. Eu nunca me deixei humilhar. Então, quando você resiste, e isso nos custa caro, não é? Quando você resiste, mas você mantém a sua dignidade. Isto, gente, e como eu digo, como é que é importante, não é no passado, sempre na minha vida, ter tido uma mulher como minha mãe, que nunca baixou a cabeça, e ser constituída também pela escola do reinado. Não só pela escola do branco, não é, como dizem nossos parentes indígenas, mas pela escola do reinado, que me estruturou, que me constituiu, que me permitiu, inclusive, ter e poder obter outros valores e outra ética. Então, isso é muito interessante. Eu não sou uma pessoa que menospreza a escola formal, dita formal, mas, pelo contrário, né? Eu sou uma pessoa que fui constituída por esses dois lugares de conhecimento, né? E isso é o que me formou. Talvez por isso que eu seja uma pessoa, eu pelo menos que eu gosto de ser inclusiva. Eu sempre gosto de incluir, eu não sou uma pessoa que goste de excluir. Os saberes que eu tenho tido a oportunidade de adquirir ao longo da minha vida, e já são algumas décadas, não preciso revelar quantas, né? Advém não só desse prazer em estudar. Então, eu leio tudo que vocês podem imaginar. Outro dia também me perguntava, tem um livro que saiu, foi organizado pelo Pedro Calil Awad, e eu não trouxe, esse eu não tenho,
E ele é muito interessante porque eu falo de poesia, falo da minha poesia, falo de uma série de coisas. Mas eu falo também dos lugares da minha formação, né? Tanto a escola e os livros. Amar ler. Amar. Eu sou muito curiosa. Então, eu sempre lia, não só literatura de ficção ou poesia, mas eu lia sobre arquitetura, eu lia sobre história, história antiga, eu lia sobre arqueologia, eu lia sobre música, lia sobre artes, lia sobre tudo. Sobre ciência, sobre física, lia revista em quadrinho, lia ficção científica. Quer dizer, tudo que me chegava e que me chega, eu vou lendo. Hoje eu já não tenho nem mais tanto tempo para tanta leitura, né? Então vão se acumulando lá os livros. Mas eu sempre fui muito vasta em termos das minhas ambições pelo saber. Então, esta é uma formação. E a escola, desde pequena, por exemplo, um dos grandes presentes que eu ganhei foi a matemática. Porque a matemática como sistema, como conceito, como estrutura, isso me veio na escola. Né? Eu já sempre tinha facilidade aritmética, mas a apresentação da matemática, né, como uma criação de mundo que eu amo e adoro. Aliás, eu sempre digo que o meu desejo era fazer matemática pura. E para vocês terem uma ideia, mesmo depois de fazer o mestrado em artes, em Indiana, eu continuei dando aula particular de matemática. Eu só parei de dar aula particular de matemática e de física quando eu fui dar aula, fui chamada para implantar o curso de letras lá na UFOP. Aí não tinha mais tempo. Mesmo assim, eu ainda, por alguns meses, mantive alguns alunos meus aqui em Belo Horizonte de matemática e de física. Então, isso é um grande presente também, né? Quer dizer, eu não menosprezo a universidade, eu não menosprezo a escola. Nós temos que transformá-la. A escola precisa ser mais inclusiva, não é? Eu digo sempre que as pessoas da minha geração, as pessoas negras da minha geração, sempre fomos autodidatas. Porque se você me perguntar, por exemplo, grande parte das coisas que eu aprendi da história dos povos negros, da história dos povos indígenas, inclusive da sua importância na formação brasileira em todos os âmbitos, seja econômica, social, estética, científica, tecnológica, isso é autodidatismo. Porque se hoje esses conteúdos são, inclusive, obrigatórios, ainda que nem sempre as leis sejam cumpridas, passavam longe das escolas, dos currículos escolares, das bibliotecas escolares. Vocês têm ideia? Não havia nenhum livro que eu me lembre. Eu sempre fui uma leitora voraz, então eu lia todos os livros que havia nas bibliotecas das escolas onde eu estudei. Todos. E eu me lembro que os únicos livros que havia sobre os negros na escola primária, onde eu estudei até a 4ª série, eram uns que traziam na capa as imagens dos africanos como canibais. Então era um horror que você olhava para aquela imagem e o que se via era uma imagem aterrorizante e aterrorizadora. Essas eram as imagens, quando havia sobre os negros. Os negros eram, né, considerados, isso não preciso repetir, que você já sabe. Então, todo conhecimento sobre a história negra, seja ela a história africana, seja dos países africanos, seja ela as histórias dos negros nas Américas, isso foi autodidatismo. Isso não foi aprendido na escola. Hoje, os nossos alunos já têm a oportunidade de começar, mas ainda é muito pouco. Mas transformar a escola não quer dizer negar a escola. Transformar a universidade não quer dizer negar a universidade. Né? É reconstituir a universidade. É torná-la cada vez mais diversa,
mais inclusiva, e assim também as escolas de todos os graus, de todos os lugares. Porque conhecimento é importante na nossa formação, na formação de todos nós. Porque se nós temos esperança daquilo que disse o poeta Manuel Rui, de que um dia os portos do mundo sejam portos de todo mundo, se nós queremos manter essa esperança, só com o conhecimento. É o conhecimento que nos dá instrumentais para lutar contra as desigualdades, a lutar pela diversidade, a lutar pela cidadania, a lutar pelas mesmas condições de dignidade. Para todos nós, e quando eu digo para todos nós, eu incluo nós humanos e não humanos. Todos os seres, todas as existências que tornam possível que o planeta, também como um corpo, pulse com saúde. Obrigado. É muito importante ouvir isso que Leda acabou de dizer, porque parte dessa exposição, ela também é construída a partir de artistas autodidatas, né? Por outro lado, a partir de produções que não foram nomeadas pelo epistemicídio da história da arte. Queria, como última questão, Leda, também pensar nesse epistemicídio que você falou, e, por outro lado, na presença da sua produção, revendo lugares, né, como o lugar da oralitura, como o lugar do tempo espiralar, lugares que até então talvez não tinham sido nomeados. E esse poder e a importância da nomeação. Quando você diz que não despreza também essa formação, no caso, né, digamos, brancocêntrica, né, talvez, queria te ouvir em relação a isso. Hoje, eu sou um professor de universidade, oriento pesquisas de mestrado e doutorado, e esses termos, muitos deles criados por você, por Krenak, por Conceição, hoje estão na academia nomeando, né? Nomeando a arte, nomeando o teatro. E como estudantes, nós ainda temos a dificuldade de ver nas disciplinas, por exemplo, de arte brasileira, a produção afro-brasileira. E eu sei, já te ouvindo em outros momentos, que havia disciplinas sobre teatro brasileiro e que não consideravam a produção de muitos da dramaturgia negros e negras, né? Então, queria te ouvir, como antes de abrir as perguntas, sobre isso. De certo modo, a sua produção, ela também reverte a nomeação dessa ciência, né? Dessa ciência pautada em elementos branco-europeus, né? E hoje a gente pode dizer oralituras, afrografias e outros termos e outros pensamentos. Eu acho que também há um dado fundamental, e eu estou falando como um professor orientador de teses e dissertações, que é a voz dos encantados em relação a uma voz, digamos, naturalizada, que você falou agora. Também temos que levar em consideração a natureza, né? Os seres de várias categorias, não somente os seres humanos. E, por outro lado, pensar essa voz que nos teus textos, muitas vezes, são um encantado falando, alguém dizendo coisas que poderiam ser consideradas surreais por uma epistemologia branca. Em muitos momentos, aquilo é horizontalizado como uma fala potente, como uma fala do corpo também.
E por muitos anos nós ficamos metodologicamente, de certa maneira, proibidos por exemplo, grafar, dizer, escrever sobre alguém que está narrando um acontecimento que até então teria sido chamado, enfim, de imaginativo, inventivo, e a gente muitas vezes perdeu a potência da invenção justamente dessas vozes e dessas falas de encantamento. Então, hoje eu acho que, em muitos momentos, a sua produção nos auxilia na metodologia quando a gente encontra estudantes que tiveram pessoalmente a experiência do encantamento, a experiência das narrativas religiosas e que podem hoje ser escritas como ciência também, né? E isso demorou muito tempo, eu vi isso acontecer. A gente não podia nem sequer usar o pronome eu quando escrevia, a gente tinha que falar num distanciamento, numa objetividade científica. Então, acho que meu último comentário é um pouco esse, assim, né? A potência da sua produção em relação aos nossos métodos que hoje podemos assumir na universidade. Tem algo na sua fala, por exemplo, que inclusive, eu acho muito interessante. Porque eu, na verdade, eu não escrevo sobre os encantados. Não é? Assim, não, tem muita gente que está fazendo isso, e eu acho maravilhoso. Né? Até porque as designações são muito diferentes, vamos dizer assim, de situação para situação, de contexto para contexto. Né? Encantados é uma designação que faz parte de algumas expressões culturais, mas não faz parte, por exemplo, é incrível, do reinado. Né? Esse não é um termo próprio do reinado. O que eu falo muito é de ancestralidade. Né? Mas ancestralidade, quer dizer, ela é habitada tanto por aqueles que estão presentes, mas também por outras presenças, que são as presenças daqueles que já morreram e daqueles que ainda vão nascer. Né? Eu acho, quer dizer, a gente pode até nomear os que já morreram como encantados, mas encantados têm um significado muito preciso dentro de alguns âmbitos religiosos que não são do meu conhecimento, né? Sobre os quais eu não poderia, portanto, falar. E isso eu acho interessante porque eu, há pouco tempo, estive numa tese, como banca de uma tese, em que se estudava o tambor de Minas. Aí sim, você tem um uso do termo encantado, que tem alguns significados muito próprios, né? Mas, assim, só esse talvez. Agora, olha só, é muito interessante, porque eu tenho uma produção que ela é, vamos dizer assim, meio eclética, né? Tanto que estou agora recolhendo alguns textos para um livro que traz artigos sobre as várias áreas sobre as quais eu tenho produção. Sobre tragédia, sobre teatro do absurdo, sobre teatro brasileiro, sobre literatura brasileira, sobre aquele teatrólogo, um livro meu é sobre aquele teatrólogo do Rio Grande do Sul, Corpo Santo, né, que cria no Brasil, 100 anos antes da Europa criar o teatro do absurdo, ele está criando aqui no Rio Grande do Sul. Né? Tem minha produção poética também. Então, isso é só para realçar o seguinte, eu trabalho com teatro, performance, literatura, às vezes cinema, às vezes música, não é? Com cultura, com culturas, mas talvez eu tenha ficado mais conhecida nos últimos 30 anos devido a 3 livros em particular. Não é? Esse aqui, A Cena em Sombras, esse livro foi publicado em 1995 e foi reeditado há 3 meses atrás.
Ele saiu agora com a capa bonitinha, né? Tem a nossa mestre em uma sombra, da Ruth de Souza, né? Nossa grande mestre. E esse livro foi a minha tese de doutorado. Eu defendi o doutorado em 1991. São quantos anos atrás? 30 e tantos anos. Eu fui uma das... Me falaram na época que eu era a 6ª mulher negra a doutorar-me no Brasil. Talvez na área. Incrível isso, né? Eu, quando penso nisso, quando me disseram isso, eu me assustei. Muito pouco, né, gente? Isso há 30 anos atrás. Você ter apenas 6 mulheres doutoras em algumas áreas no Brasil. Você vê como nós temos muitos saltos nos últimos 30 anos. Hoje nós temos milhares de pessoas pretas doutoradas, né? Talvez o grande mérito é um livro pelo qual eu tenho muito amor. Porque é um livro em que eu estudo teatro negro no Brasil e nos Estados Unidos. Não é? E eu trago à cena este termo, teatro negro. Ninguém, nos anos 80, falava de teatro negro. Nós estávamos recém-saídos, nem tínhamos saído plenamente da ditadura, né? Quando eu entro com um projeto para o doutorado aqui na UFMG, para estudar o teatro negro no Brasil e nos Estados Unidos. E com uma proposta epistemológica inédita. Em meados dos anos 80, eu proponho o conceito de encruzilhada como clave teórico-metodológica para se estudar a negrura, em particular para se estudar o teatro. E é muito interessante porque nos anos 2000 e poucos, outras pessoas utilizaram o termo encruzilhada e muitas nem citaram o meu nome. Mas a primeira pessoa no Brasil a propor encruzilhada como clave teórico-conceitual fui eu, nos meados dos anos 80. Baseada em quê? Nos princípios de cognição que estão impressos no conceito africano de encruzilhada. Né? Todas as culturas que são trazidas, os povos, os diferentes povos, que são trazidos para o Brasil pela diáspora, eles têm como pensamento em encruzilhada como uma construção teórica, epistemológica, um pensamento extremamente sofisticado, do qual, né, eu fui buscar as bases para propor este conceito como uma clave teórica que me permitisse estudar as performances negras, utilizando as matrizes africanas, também na sua leitura, as matrizes africanas performáticas, o que até então era muito raro. Né? Quando se falava de teatro, todo mundo estava utilizando as matrizes europeias. Quando nós vamos nos deparar com certas propostas, sejam elas dramatúrgicas ou cênicas, eu senti que eu precisava de outro instrumental, tanto para estudar a dramaturgia, quanto para estudar a cena. Porque muitos daqueles autores que eu estava estudando estavam construindo suas dramaturgias e as propostas de montagem baseadas em outras matrizes teatrais. Então, eu faço aqui, e repara só, eu trago uma figura do panteão Nagô-Yorubá. Mesmo eu vindo da tradição banto, né, eu vou pegar uma figura que é uma figura também que é um princípio de cognição. Eu trago o Exu, mas como princípio de cognição. Não é no âmbito religioso. Porque a religião, qualquer que seja ela vem depois. Ela só é um dos lugares onde estas epistemologias, onde esses pensamentos e conhecimentos se aportam.
Então, é nesse sentido que isso também foi inédito. Né? Porque se nós pegarmos como princípio de cognição, ele é o princípio do pensamento, ele é o princípio do movimento, ele é o princípio do conhecimento como transformação, ele é o princípio da tradução, né? Ele é o princípio da metamorfose, ele é o princípio da transitoriedade, ele é, na verdade, né, ele aglutina tal qual o cosmograma. O cosmograma é um outro modo de também se instalar esses princípios das encruzilhadas, como clave epistemológica. Né? Porque muitas vezes eu tento separar. Isso não quer dizer que a clave do pensamento epistemológico não esteja na religião. Sim, mas ela pode estar na religião, ela pode estar na capoeira, ela pode estar na arte pictórica, ela pode estar na arte visual, ela pode estar na dança. Né? Esses grandes princípios de cognição que regem o pensamento, seja dos povos iorubá, seja dos povos banto, por exemplo, apenas para falar de duas grandes matrizes e que conhecimento que são muito diversas, e isso é outra coisa, né? Nós negros não viemos de um único lugar. Né? Nós viemos de povos diferentes, de nações diferentes, de línguas diferentes, de religiões diferentes. Isso é algo que, às vezes, nem o próprio negro sabe. O reinado não é sinônimo de candomblé. O reinado não tem incorporação, não tem orixá. É outro sistema religioso, é outro sistema devocional. Não é? Mas em todos esses nossos sistemas, sejam religiosos, sejam seculares, os princípios do pensamento epistemológico africano estão presentes. E eles são extremamente ricos, complexos, sofisticados e exigem muito estudo, muita reflexão para o seu entendimento. Então, propaganda, né, gente? Olha aí. Nascendo em Sombras, quem quiser adquirir, ó, a nova edição, ela não foi atualizada, né? Nós fizemos uma... Eu escrevi algumas palavrinhas e nós apenas... a editora atualizou a língua portuguesa. Então, aqui, né, tem algo que também ousado. Nós, negros, somos também muito ousados em termos das nossas ofertas de conhecimento, né? Eu fui muito ousada. Eu muito jovem, né? Você vê, eu entrei com um projeto em 87, 86, 85, por aí. Olha quantos anos atrás, gente. Eu estava oferecendo a encruzilhada como conceito teórico-metodológico. E o termo teatro negro, quando não se falava de teatro negro, e trazendo à tona, no caso do Brasil, o teatro experimental do negro, que pouca gente conhecia. Depois, em 97, eu publico, também pela editora Perspectiva, agora junto com o Masa, o Afrografias da Memória. Essa aqui também é a segunda edição. Segunda edição revista e atualizada, tá belíssima. Né? Foi lançado em 2021. E foi muito interessante, porque quando eu publiquei a primeira versão desse livro, essa é a história do reinado do Jatobá. Foi a pedido do João Lopes que eu escrevi esse livro. Na época, minha mãe era rainha, né? Havia uma série de pessoas. Agora, em 2020, quando eu fui fazer a revisão, muitos deles tinham morrido. Então, foi doloroso, porque eu tinha que mudar o tempo verbal. Onde está, né? A pessoa é. Eu tive que mudar para o foi, o era, não é? Isso foi muito doloroso. Mas, à medida que eu ia lembrando, que eu ia fazendo a revisão, que as lembranças... quando eu escrevia, não era rainha, a primeira versão. Quando eu fiz a revisão, já era eu rainha, não é? Então, foi... E o caderno de fotos está lindo. A Perspectiva realmente investiu financeiramente, o que não é muito comum se tratando da produção negra, né? Porque um livro que tem muitas fotos é caríssimo.
E ele, assim, ele é caro para se comprar, mas não é tão caro assim, se a gente considerar. Isso foi um investimento da própria editora. Aqui nesse livro, eu retomo o conceito de encruzilhada, expando, mas ofereço dois outros conceitos. O de afrografias, né, que me é um conceito muito caro. Ou seja, como grafar o conhecimento com outros instrumentais que não a letra alfabética. Então, são as grafias pelo corpo, e no corpo a voz. Né? O corpo como lugar de inscrição do saber, o corpo como lugar de inscrição do pensamento, o corpo como lugar de inscrição da memória. Essas são as afrografias. E aí, né, eu trago, além do conceito de afrografias, a revisão do conceito de encruzilhada, eu ofereço também o conceito de oralitura. Oralitura, não é, de tal modo que também, já almejando, com muita ambição, almejando que ele fosse também uma clave teórica e metodológica. Então, neste livro, eu não apenas escrevo como eu chego, não só escrevo a história do reinado no Jatobá, eu faço uma longa introdução sobre a coroação de reis negros em todas as Américas, né, até que dessas coroações se derivam várias outras formações. Então, por exemplo, de onde é que vem o reinado, de onde é que vem o reisado, de onde é que vem o maracatu, de onde é que vem o tambor de Minas, de onde é que vem o jongo, de onde é que vem uma série de manifestações, originalmente, né, tendo como um dos seus focos de criação era a coroação de reis negros. Então, eu faço um mapeamento desde a América do Norte até a América do Sul. Toda a América do Sul houve esse ato de coroação de reis negros, de onde se deriva o reinado. Né? É por isso que nós vamos encontrar referências a reis e rainhas, você vai encontrar no maracatu, você vai encontrar no jongo, em várias manifestações culturais, porque, né, elas advêm da mesma fonte. Então, quando eu crio esse termo oralitura, de certo modo, tentando matizá-lo conceitualmente, ele aponta para a necessidade de instrumentais específicos para se estudar a oralidade. Não é? Porque muita gente não dá não empenha o mesmo esforço para se estudar as produções orais. Porque se nós pensarmos, nós que militamos também com a palavra alfabética, né, nós sabemos das N teorias e metodologias que nos permitem abordar o conhecimento, seja ele de qualquer área. Não é isso? Ele exige instrumental e uma atenção rigorosa. Eu sou muito rigorosa metodologicamente. Não é? A oralidade, ela carece do mesmo rigor. Do mesmo labor e do mesmo rigor. Eu fico, às vezes, assim, eu tremo nas bases, quando eu vejo algumas pessoas que simplesmente vão, de vez em quando, assistir a alguns festejos e já saem escrevendo e falando e dando palestras, simplesmente porque viram uma coisinha aqui, outra coisinha ali, já saem. Não, gente. E aí saem, muitas vezes, falando coisas que ignoram. Porque a construção, a produção de saber, no âmbito das oralidades, que usa um corpo, e quando eu falo corpo é todo, né? O corpo que eu estou pensando nele, estou pensando não é no corpo biológico, é no corpo cultural, né? Como lugar de inscrição, de produção e disseminação do conhecimento. Para se estudar isso exige instrumentais específicos. Porque essas produções de saber são muito elaboradas. Né? Vai ouvir um cantador do Nordeste, né? Que tipo de métrica, de ritmo e de rima ele utiliza?
né? Vai ouvir os cânticos do reinado, as danças do reinado, os saberes do reinado, a mesma coisa de outros lugares e produções de conhecimento negra ou indígena nesse país. São conhecimentos complexos, sofisticadíssimos, e que nos exigem instrumentais. A pior coisa que a gente pode fazer com o conhecimento é menosprezá-lo. E achar, né, que ele não merece a minha atenção de investigadora ou de investigador e a minha reflexão. Então, oralitura, então, ele é oferecido nesse sentido, né? Porque não há fórmulas. Olha, mesmo sendo do reinado, gente, eu demorei 6 anos para escrever Afrografias da Memória. Tá? E que é uma pesquisa que eu cruzo a pesquisa museológica e arquivística com a pesquisa das fontes orais. 6 anos de pesquisa. E te digo uma coisa, aprendi muito. Mesmo eu sendo toda a minha vida do reinado, quando João Lopes me pede que escreva a história do reinado, lá do Jatobá, que é uma história belíssima, é o reinado mais antigo de Belo Horizonte. Ele existe lá para aquelas terras que ainda não se chamavam Belo Horizonte. Ele existe antes de Belo Horizonte. É um lugar de conhecimento para vocês verem como essas peças que Marcelo nos deu a honra de trazer à luz, agora com essa exposição, o reinado do Jatobá, eu diria que é das mais importantes escolas desse país. Para vocês terem ideia, lá no reino do Jatobá se falavam 3 línguas africanas. 3 línguas africanas. E olha que coisa interessante. Os nossos mestres dessas línguas africanas, que são línguas banto, e é o banto, né, que fertiliza a língua portuguesa, infelizmente, há muito poucos registros desses falares, desses mestres. Vocês podem imaginar línguas que vêm para o século XVI para o Brasil e que aqui tem um desenvolvimento próprio. Olha que manancial que sempre esteve lá para estudo dos antropólogos, dos linguistas, e que passou ao largo, né? Então, para você ter uma ideia, né? Como eu digo que muitos desses conhecimentos, inclusive da ética, né? Da ética africana, que muitos de nós não conhecem. Então, isso está aí outra propaganda, né, gente? No Afrografias da Memória, é um livro também pelo qual eu tenho muito carinho. Eu ouso dizer que antes do livro mais novo, esse era o livro que o público mais reverenciava, né? O Afrografias da Memória. Na época que eu publiquei em 97, em 21 saiu a 2ª edição. Eu fiquei impressionada, porque foi um livro estudado em todos os âmbitos do conhecimento que vocês podem pensar, até na medicina. E, recentemente, quer dizer, eu relancei, né, o Afrografias e lancei o mais novo livro, que chama Performance do Tempo Espiralar. E é um livro que eu vou dizer para vocês, eu vou usar o termo, né, com licença dos nossos ancestrais, é um livro encantado. Esse livro não tem 2 anos, ele completou agora 2 anos, né? Deixa eu ver, 2022, 23, 2 anos. E ele já está na 5ª impressão. 5ª ou 6ª impressão. O que para o Brasil é um fenômeno, né? Porque não é um livro de ficção. Quer dizer, um dos livros mais belos do Brasil e mais vendidos no Brasil é o de Aninha, Ana Maria Gonçalves, né? Um Defeito de Cor. Mas é um livro de ficção, é uma narrativa maravilhosa.
né? Isso aqui não é ficção. Né? Isso aqui é um livro que é um pouco de filosofia, um pouco de antropologia, um pouco de literatura, um pouco de poesia, um pouco de teatro, um pouco de música, um pouco de dança, né? Mas é um livro no qual também eu apresento um estudo que eu tenho feito há mais de 20 anos, sobre um conceito filosófico do tempo, que eu estou designando como tempo espiralar, que é uma concepção de tempo que advém dos povos africanos e reimplantada nas Américas. Mas que é muito comum também, ela pode ser pensada também no âmbito dos povos indígenas. Né? E aqui, então, eu ofereço o conceito do tempo espiralar, que tem ganhado o mundo, né? É muito interessante porque em vários lugares, eu estou falando desse conceito há mais de 20 anos. E ele bombou no Brasil no último 2022, 2023, com esse livro. E estou oferecendo um outro conceito, também nesse livro, que é o de corpo-tela. Também que é uma noção teórico-conceitual, que, de certo modo, né, e quando eu falo corpo-tela, e eu explico aqui, eu não estou necessariamente me pensando em um corpo apenas pelo ponto de vista do olhar. Tá? Mas um corpo que também é sonoridade, é cromatismo, é movimento, né? Por aí afora. Então, assim, esses são alguns, né, dos conceitos que eu, muito modestamente, tenho trabalhado, não fazem parte de um projeto, né, que hoje em dia é tão comum as pessoas falarem, o meu projeto. Não, nunca houve para mim essa coisa, o meu projeto. Né? Eu estava escrevendo sobre o teatro negro e senti necessidade de uma epistemologia que me desse suporte teórico, epistemológico, para pensar o teatro. Fui buscar em África e nas Américas Negras. Alguém me pede para escrever a história do reinado do Jatobá. Não é? E daí sai, mas não sai de inspiração, é de produção, viu, gente? É de reflexão. É de um labor que às vezes dói. Né? É de trabalho, às vezes, de horas e horas e horas e horas e horas seguidas. Eu me lembro, por exemplo, quando eu estava escrevendo a tese, meu menininho, com 2 aninhos, eu precisava, né, eu dava aula, eu ia para Ouro Preto de manhã, chegava em casa, que eu sempre morei em Belo Horizonte, né? Eu chegava em casa no final da tarde ou no comecinho da noite, aí que eu ia cuidar, né? Estava chegando da escolinha e tal, ia cuidar dele, mas lá pelas 10 horas eu precisava que ele dormisse para eu sentar e escrever, que é o tempo que eu tinha de escrever entre 10 da noite e meia-noite, porque no dia seguinte, às 6 horas da manhã, eu tinha que pegar o ônibus para ir dar aula em Ouro Preto. É assim. É assim. Né? A vida, você tem que querer muito fazer. Então, está vendo? Não tinha um projeto assim, né? Afrografias vem desse pedido do João, e para escrever, eu também criei conhecimento. Eu não só reproduzo, mas eu crio conhecimento. E agora, né, da Afrografias, eu estou lá pensando nas afrografias, já terminando afrografias, vem as oralituras, e com as oralituras vem o tempo espiralar. E eu passo 20 anos estudando o tempo espiralar, que agora ofereço, né, uma parte desse pensamento em livro. Então, o que eu posso dizer? Porque é muito interessante que as pessoas se iludem muito com a euforia, muitas vezes. Né? Porque, de repente, todo mundo acaba se referindo a você, como se você fosse uma grande novidade. Olha, eu estou aí trabalhando, né, meu amor? Você fica olhando para mim e rindo, né? Minha ex-aluninha ali linda. Gente, eu estou aí na estrada, como muitos outros, como a própria Conceição, como o próprio Krenak, nós estamos aí, né, há mais de 30, 40 anos,
escrevendo. Nós não começamos a pensar agora. E nem começamos a escrever agora. E nem comecei a produzir agora. E nem comecei a criar agora. Né? Porque parece primeiro que parece que tudo cai do céu. Não é assim. Né? Se há algum reconhecimento hoje, eu acho que a Conceição também comunga com essa ideia, isso é fruto de muito trabalho. E de muitas décadas. Não é? Então, quando Conceição propõe a escrevivência como conceito, como operação de leitura, como operação de escrita, como construção teórica, como construção metodológica, ora, isso não cai assim, né? Isso é fruto das décadas do exercício da escrita e da reflexão. Porque arte é reflexão, arte não é entretenimento. Ela pode até nos divertir, mas arte é reflexão, não é? É muito trabalho, é muito labor. E escrever sobre também. Né? Então, assim, muitas vezes, talvez, mesmo as pessoas mais jovens, mas algumas também mais velhas, acham que nós estamos acontecendo nesse momento. Não, nós estamos existindo desde que nós nascemos e até antes, né? Mas isso é para dizer que se há algum reconhecimento e se há algum mérito naquilo que nós estamos propondo há 30, 40, 50 anos, o que eu gosto muito de realçar é isso é fruto de um trabalho grande de investigação e de respeito ao conhecimento. Em termos assim de grandes mestres, eu vou revelar para vocês. Eu sou extremamente admiradora de muitos escritores, poetas. Agora, eu tive a felicidade de conhecer em carne e osso, né? E ter sido amiga de dois grandes mestres. E são dois grandes mestres desse âmbito da cultura. Haroldo de Campos, um dos maiores poetas, escritores e pensadores deste país, que eu tive a honra de ser não apenas admiradora, mas amiga de fato. E João Lopes, Nganga Mukiche do reinado, uma das pessoas mais sábias que eu já conheci. Então, olha que privilégio, né? Esses dois lugares do conhecimento, você poder ser guiada na sua produção de conhecimento. E isso quer dizer também na produção artística, por esses dois grandes mestres. E aí se multiplicam essas figuras também grandes mulheres também que me estruturaram. Né? E como eu digo a vocês, têm me ajudado na vida a atravessar, não apenas sobreviver. Eu acho sempre importante, né? Porque muitas vezes o Brasil teima em não reconhecer que é um país racista, que é um país segregacionista, que é um país de múltiplos apartheids. Essa consciência não pode ser apenas do povo negro, que sofre o racismo. Não pode ser apenas do povo indígena, que sofre o genocídio. Não pode ser apenas as pessoas trans que sofrem os assassinatos. Não é? Essa consciência tem que ser de todos e todas e todos nós.